Olá, meus alunos da Escola Walter Leite Caminha, os alunos mais felizes do Brasil, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, com muita saúde e disposição para mais uma aula de ciências. Muito bem, estávamos trabalhando no nosso último encontro, Exploradores da Terra, vimos o planeta numa vista vertical, exatamente uma fotografia via satélite. Aqui nesta página que já está pequenininha, página de número 25, trabalhamos também como última tarefa a exploração do planisfério, com a localização de continentes e oceanos, oceanos e continentes, numa comparação entre mapas antigos e mapas atuais. Legal, não é? Nesta oportunidade, nós vamos dar continuidade a este capítulo Exploradores da Terra, a partir das grandes navegações, as invenções mais importantes daquela época que possibilitaram, né, todo esse avanço. Enfim, vamos lá, vem comigo, desperta atenção, a explicação e de olho nas tarefas, hein? Vamos lá. Terceira questão lá em cima, seta verde piscando. Vamos lá. Leia os textos e conheça alguns exploradores da Terra e os locais por onde passaram. Depois preencha as lacunas dos textos com os termos do banco de palavras. Aí, ó, nós temos uma representação do planeta Terra a partir da Antártida, ou seja, em primeiro plano, não é? O centro, para depois ir para as bordas desse esquema, dessa gravura, desta representação do planeta Terra. Aí nós temos a página 26 e 27, ó, aberta aí para você ter essa exploração da melhor forma possível. Tudo bem? Vamos lá. Banco de palavras: Oceano Antártico, Escorbuto, Polo Sul, Antártida, América do Sul, Pacífico, Sul da África. Então aí nós temos expressões e palavras que vocês devem completar nos espaços em cada uma dessas localizações, a partir das setas que vocês já estão vendo aí na página de número 26 e 27 do seu livro de ciências. Vamos lá então, vamos começar? Aqui, ó, começamos com esta gravura, então o texto, não é? Logicamente, que é uma reprodução da pintura de uma embarcação de Vasco da Gama, navegador, tudo bem? Então vamos lá, vamos saber um pouco mais sobre isso. Vasco da Gama em 1497. Uau! Em 1497, esse navegador partiu de Portugal e fez uma parada em Cabo Verde. Depois seguiu rumo ao Cabo da Boa Esperança e contornou o traço. Tem que completar. Daí subiu pela costa desse continente e em seguida para as Índias. Antes dele, nenhum navegante europeu havia se aventurado a atravessar o extremo sul da África. Além dos perigos do mar agitado, os marinheiros ficavam doentes, com sangramentos nas gengivas e perdiam os dentes. Era o traço. Mais tarde, descobriu-se que isso era consequência da falta de vitamina C. A dieta dos marinheiros era pobre em vegetais. Olha lá, hein? Então, nós temos aqui nesse texto, falando sobre Vasco da Gama, este navegador português, que fez uma façanha para a época. Vamos relembrar agora o texto para completar adequadamente, tudo bem? Então, em 1497,
Esse navegador partiu de Portugal e fez uma parada em Cabo Verde. Depois seguiu rumo ao Cabo da Boa Esperança e contornou aí bem aqui nesse espaço que está piscando, você vai colocar a expressão Sul da África. Exatamente. Foi o Cabo da Boa Esperança, no sul da África, que o navegador português contornou nesta altura, nos idos de 1497. Daí subiu pela costa desse continente, logicamente, não é? E em seguida para as Índias. Esse continente que Vasco da Gama contornou foi o continente africano. Então ele chegou, logicamente, às Índias, né, já continente asiático, e antes dele nenhum navegante europeu havia se aventurado a navegar o extremo sul da África. Além dos perigos do mar agitado, os marinheiros ficavam doentes. Eita! Sangramento na gengiva, perdendo inclusive os dentes. Qual é o nome dessa doença? Aí você vai colocar aqui. O nome dessa doença é escorbuto, que é uma doença que tem, sabe, consequências terríveis e é dado pela ausência da vitamina C, porque a dieta dos marinheiros era muito pobre em vegetais. Tudo legal? Então, de olho lá no banco de palavras, já foi a expressão sul da África e a palavra escorbuto. Tudo bem? Agora vamos para outro navegador. Vamos lá. Seta azul piscando. Aí nós temos uma pintura retratando Fernão de Magalhães a bordo de seu navio. Muito bem, vamos lá. Já tem aqui um traço piscando e outro traço piscando, tá? É onde você vai ter que trabalhar. Vamos lá então. Fernão de Magalhães, navegador português, organizador da expedição que foi a primeira a dar a volta ao mundo, partiu da Espanha em 1519 e seguiu pela costa brasileira até o sul da... Aí você vai colocar se ele contornou a costa brasileira até o sul da... Aí você vai me dizer qual é a palavra ou expressão lá do banco de palavras que você vai utilizar para preencher esse espaço. Foi o primeiro europeu a descobrir uma passagem para o oceano. Aí você vai dizer qual é esse oceano aqui que está escrito lá no banco de palavras. Tudo bem? Que levou o seu nome, Estreito de Magalhães. Seguiu em direção às Filipinas, onde morreu em uma batalha em 1521. A expedição continuou sob o comando de Juan Sebastián Elcano pela Indonésia e depois rumou para a África. Contornou o Cabo da Boa Esperança e voltou pelo Atlântico até Sevilha. Dos 5 barcos e 237 tripulantes que partiram, 3 anos depois, retornou somente um barco com 18 tripulantes. Puxa, que história, hein? Então vamos lá. Vamos lá para o terceiro navegador, lá em cima, na cor lilás, tá? Vamos lá, na página 27. Vamos lá. Nós temos uma embarcação utilizada por James Cook em 1768 na navegação com destino ao Tahiti. Vamos lá. James Cook, navegador inglês que em 1768 a 1779 fez 3 grandes viagens ao redor do mundo. Nelas, explorou praticamente
os mares da Austrália, Nova Zelândia, Nova Guiné e Tahiti. Antes das explorações de Cook, muitos europeus pensavam que no hemisfério sul, em volta do traço, havia uma grande massa de terra similar ao que há no hemisfério norte. Em sua segunda viagem, no início dos anos 1770, James Cook deu a volta ao mundo pelo... Aí, olha lá no banco de palavras, tudo bem? Chegando bem perto da Antártida. Em suas viagens, havia frutas e legumes para a tripulação, suco de limão e de laranja. Muito bem, olha só. Chucrute e cenoura. Assim, contornava grave problema do escorbuto, ou seja, evitando aquela doença que acometeu os tripulantes da embarcação da expedição de Vasco da Gama. Legal, não é? Vamos lá. Próximo. Seta aqui amarela piscando. Roald Amundsen. Roald Amundsen. Explorador norueguês, obcecado pelas regiões polares do planeta. Conviveu com os esquimós e aprendeu muitos de seus hábitos. Em 1910, partiu rumo ao Polo Sul. Após chegar de barco a traço, fez uma longa caminhada de mais de 2.000 quilômetros, passando por altitudes superiores a 3.000 metros. Em alguns pontos da Cordilheira Transantártica. Para travessia, sua equipe contava com cachorros puxando trenós. Chegaram ao Polo Sul em 14 de dezembro de 1911. Exatamente. Aí, complete os trechos de acordo com as palavras presentes no banco de palavras, tudo bem? Lá em cima, tudo bem? Oceano Antártico, Escorbuto, Polo Sul, Antártida, América do Sul, Pacífico e Sul da África. Vamos lá, quarta questão agora. Piscando, no caderno faça um desenho da Terra, indicando o possível trajeto das viagens de Vasco da Gama e Fernão de Magalhães. Ou seja, você vai fazer o planeta, certo? Pode ser um como este que está aqui ao lado, um planisfério, e aí você vai desenhar esse trajeto. Não se esqueça de colocar o oceano e o continente, tá bom? Muito legal. Quinta questão agora, aqui embaixo, tá? Seta verde piscando, por favor. Localizem. Após ler os textos, complete o quadro resumo abaixo. Aí nós temos este quadro aqui, ó, onde tem o explorador. Quantos exploradores nós temos aí? 4. Vasco da Gama, Fernão de Magalhães, James Cook e Roald Amundsen. Qual foi o grande feito deles? Aí você vai escrever nesse traço. Se ele descobriu alguma coisa, se contornou alguma coisa, se chegou a algum ponto, tudo bem? Aí coloque nesse espaço. E por último, em que ano ocorreu esse evento, esse feito deste navegador? Tudo legal? Muito bem, então. Próxima página. Legal. Esta daqui já ficou para trás dos navegadores e vamos para a página de número 28, instrumentos de navegação. Legal. Instrumentos de navegação. Lá em cima, seta verde piscando. Vamos lá. Vamos estudar o instrumento de navegação, a bússola. Cadê a bússola?
Tá aqui, olha, bem legal, tudo bem? Gente, essas navegações que nós acabamos de ver nas páginas anteriores, esses navegadores, eles eram estimulados, eles eram recompensados por tamanha coragem, justamente pelos reis, pelos monarcas, porque eles precisavam de que se descobrisse novas terras. E esse espírito aventureiro desses navegadores, aliado, associado com essas novas tecnologias, esses novos inventos, foram de alguma forma facilitando essa navegação pelos mares. Além desta grande coragem, esses instrumentos de navegação como bússola, astrolábio, luneta eram extremamente importantes para eles. Tudo legal? Então vamos ao texto. Olha aqui uma luneta, tá bom? Vamos lá. Para não se perder em suas viagens, como um explorador dos mares faz para se orientar? Vamos descobrir. Se estiver próximo à costa, o explorador pode se guiar por elementos do relevo e da paisagem. Para vê-los melhor, binóculo, luneta são instrumentos úteis. Eles nos ajudam a ver o que está situado a grandes distâncias. Mas em alto mar, não há como fazer isso. É aí que entra em cena a bússola. Trata-se de um instrumento que possui uma agulha imantada que indica aproximadamente a direção norte-sul. Por que norte-sul? Porque são os polos magnéticos da Terra, o polo norte e o polo sul. Tudo bem? E o que é imantado? Segundo o dicionário, é aquilo que tem uma propriedade magnética, como o ímã, que foi magnetizado. Tudo bem? Então vamos continuar o texto. Legal, não é? As primeiras bússolas não eram nada mais do que um pedaço de rocha chamada magnetita pendurada em uma linha. Assim que a magnetita parava de girar, descobria-se a direção norte-sul. Isso acontece porque a magnetita tem propriedades magnéticas. Ela é usada para fazer ímãs naturais. Que ótimo! Quando próximo a materiais ferromagnéticos, ocorre uma atração entre eles. Ou seja, entre estes materiais ferromagnéticos e a magnetita. Quando pendurado, podendo girar livremente, tanto a magnetita quanto os ímãs se alinham com a direção norte-sul, que são os polos magnéticos do planeta Terra. Atualmente, os navegadores podem ainda contar com outro instrumento, o GPS. O nome vem da sigla em inglês para Sistema de Posicionamento Global. Com o GPS, podemos nos localizar no planeta. Ficamos sabendo a latitude, a longitude e a altitude em que estamos. A latitude e a longitude são valores indicados em relação a duas importantes linhas imaginárias ao redor do planeta. Essas linhas dividem o planeta nas porções norte e sul, no caso a latitude, e leste e oeste, no caso da longitude, que nós também já estudamos como as linhas que são paralelas e as linhas que são chamadas de meridianos. No caso, os paralelos estão alinhados com a latitude e os meridianos estão alinhados com a longitude. Tudo bem? E aqui nós temos um ímã, tudo bem? Atraindo-lhe malha de ferro aqui, tudo bem? E aqui nós temos o significado da palavra imantado e aqui um exemplo de um globo terrestre. Vamos lá. Número 1, lá em cima piscando. Observe as imagens abaixo. Em seguida, complete o quadro com o nome dos objetos, classificando-os corretamente. Aí nós temos aqui, ó, uma borracha, um molho de chaves, clipes, uma cadeira de madeira, moedas e um bloco de anotações de papel. E agora você vai me dizer aqui nesta tabela quais são os objetos atraídos por ímã e quais são os objetos que não são atraídos por ímã. Tudo bem?
E a segunda questão, eu fiz um exemplo aqui, ó, exemplo de objetos atraídos por ímã-chave, objeto que não é atraído, borracha. Agora falta vocês completarem essa tabela. Número 2, seta verde piscando. Com base na leitura do texto da página anterior, complete os esquemas. Aí nós temos aqui, para completar, primeiro este espaço. O que é que possui uma agulha imantada? Muito bem, a bússola. Legal, não é? Muito bem. Então, a bússola possui uma agulha imantada e nós temos no texto também a leitura de que a magnetita comporta-se como um... Tcharam, o que é que você vai colocar aí nesse espaço? A magnetita é uma rocha que atrai materiais ferromagnéticos, então se comporta como um, muito bem, como um ímã. Vamos lá. Agora lá para o outro lado, a agulha da bússola, né, que é um ímã, a gente já viu isso, e um ímã atrai o que é metal? Nem todos os metais, por isso que nós colocamos materiais ferromagnéticos, tá bom? Olha lá, vai aparecer, tcharam, material ferromagnético, tá? E aqui embaixo nós temos aqui um instrumento que pode indicar latitude, longitude e altitude. Qual é esse instrumento? É a bússola? Não, é um instrumento moderno chamado de, exatamente, GPS, Global Positional System. Exatamente, é um sistema de posicionamento global, o chamado GPS, que tem no celular que você está assistindo esta aula, por exemplo. Legal, não é? Muito bem. Saímos da página 29. Tudo legal? Mãos à obra, então. Na página de número 30, nós temos a terceira questão baseada justamente na observação de uma bússola. Ajude os alunos a terminar os relatórios das atividades que fizeram para explorar o funcionamento da bússola. Problema, aí nós temos aqui a figura de número 1, a figura de número 2 e a figura de número 3. Quando giramos uma bússola, o que acontece com sua agulha? Vamos saber então. O que fizemos? Bom, observamos uma bússola sobre a mesa, que é a figura 1, é esta figura. Depois giramos a bússola aproximadamente, aí eles giraram da figura 1 para a figura 2, nesses dois traços, ó, 1/4 de volta. Então, giramos novamente a bússola aproximadamente mais 1/4 de volta. Olha só. O que é 1/4 de volta, professor Luiz? É a metade da metade. É 1/4 de volta. Aí eles giraram mais uma vez. Legal, não é? Muito bem. O que observaram neste momento na figura 3? Vamos lá? Ao girarmos a primeira vez, observamos que, aí nesse traço você vai responder, a agulha se manteve na mesma posição. Ao girarmos a segunda vez, observamos que, nesse traço, por favor, o mostrador gira, mas a agulha não se mexe. Então, o que concluímos? Podemos dizer que a agulha da bússola, aí esse espaço para você responder, fica sempre na mesma posição, independente de girarmos. O que mexe é o mostrador com o ponto cardeal, norte, sul, leste, oeste. Tá bom, então? Muito bem. Desculpem. Próxima página, aí nós temos mais 3 figuras. Problema. Quando giramos um ímã suspenso por um fio, em que posição ele para? Igual os navegadores faziam. O que fizemos? Primeiro nós, aí veja a figura 1, o que é que ele está fazendo? Ele está fazendo um X, está marcando uma ponta, está marcando um X em uma extremidade do ímã, que é a figura 1. Tá? Na figura 2, o que é que as crianças estão fazendo?
aqui onde está piscando nesse quadrado de borda vermelha, estão amarrando um fio no meio do ímã e penduramos em uma mesa de forma que o ímã pudesse girar livremente, que é a figura 3, aqui nesse quadrado de borda verde. Legal? Giramos o ímã várias vezes e observamos a posição em que ele parava de girar em cada vez. Legal? O que observamos? Verificamos que o ímã sempre para aproximadamente apontando para a mesma direção, que era o que os navegadores faziam. O que concluímos? Concluímos que, seta laranja piscando, que o ímã se comporta de forma parecida como a agulha de uma bússola, supondo a direção norte-sul. Legal, não é? Muito bem. Aí, pelos pontos cardeais, dá para você marcar norte, sul, leste, oeste. Teremos essa aula daqui a alguns dias para encontrarmos o norte nos pontos cardeais. E assim nós fechamos a página de número 31. Vamos ver de novo? É isso aí. Vamos lá. Página de número 32. Legal, não é? Então vamos para a nossa revisão. Vamos ver de novo? Neste capítulo, você aprendeu que o planeta Terra tem o formato arredondado e possui oceanos e continentes. Segundo, seta azul piscando. Bússola e GPS são exemplos de instrumentos de navegação. Terceiro, seta amarela piscando. O GPS informa a latitude, a longitude e a altitude. Quarto, seta verde piscando. A agulha da bússola é um ímã e indica aproximadamente a direção norte-sul. Aí nós temos um mapa de ideias, um mapa aqui de todo o capítulo para nós fazermos o nosso registro. Aqui, ó, o planeta Terra possui oceanos e também possui continentes. Legal, não é? Para explorá-la, podemos usar instrumentos de navegação. Por exemplo, o GPS, que indica latitude, longitude e altitude. E a bússola também pode ser usada, que possui um ímã para indicar a posição norte-sul, de acordo com os polos magnéticos da Terra. Legal, não é? Então, próxima página, página de número 33. Questão de número 1. Analise as falas das crianças e responda abaixo. Com qual delas você concorda? Explique. O garoto diz, vamos lá? A agulha da bússola é um ímã. E a garota diz, uma bússola não tem nada a ver com os ímãs. E agora, quem é que está certo? Vamos lá verificar. Volte no vídeo e aí responda neste espaço que está piscando. Número 2, seta verde piscando. A imagem representa o globo terrestre a partir da Antártida. Analise o trajeto de uma viagem feita pelo navegador brasileiro Amir Klink e responda às questões. Aí nós temos o trajeto de Amir Klink, temos uma escala e temos uma legenda. Tudo bem? Nessa gravura aqui. Procure entender este mapa, neste cenário do trajeto da viagem de Amir Klink e responda. Letra A. Quais continentes e oceanos você identifica na imagem? Aí você escreve aqui nestes traços que estão piscando. E letra B. Troque ideias com os colegas e registre abaixo a sua opinião. Podemos ou não afirmar que nessa viagem Amir Klink deu uma volta pela Terra? E aí você, com as suas impressões, conversando com o papai e com a mamãe, seu responsável que lhe acompanha, por favor, responda aqui neste espaço que está sendo demonstrado. Legal? Muito bem. Chegamos ao final de mais uma aula de ciências, e agradecendo, beijo no coração de cada um dos seus responsáveis por nos ajudar na manutenção dos hábitos escolares de cada um de vocês. E também dizer da nossa dica de saúde, lavando bem as mãos com água e sabão ou higienizando com álcool em gel.
usar a máscara adequadamente, evitar qualquer tipo de aglomeração e, na medida do possível, manter o distanciamento social. Então, chegamos ao fim de mais uma aula de ciências, página de número 33, exatamente. Faça todas as atividades e mande lá no grupo do Zap, que eu estarei esperando. Agora sim, beijo no coração de todos, até a próxima aula. Tchau!